Boa noite, pessoal. O professor Killsley de Filosofia aqui com vocês esta noite. Faremos aqui uma aula sobre contratualismo de Hobbes, tá bom, pessoal? A gente vai trazer esse slide aí para vocês e vamos entender um pouquinho aí sobre contratualismo de Hobbes. Teoria contratualista vai estar ali no meio, a gente vai ver sobre o estado natural da humanidade e o conceito de liberdade, tá bom, pessoal? Então, vamos lá. Essa imagem que vocês vão ver agora é a imagem do Leviatã, tá? A principal obra do Hobbes é o Leviatã. Vamos fazer uma pequena análise, tá? Antes, se você quiser dar uma pausa, dar uma olhada nele, tentar entender o que você está vendo aí bem direitinho, vai ajudar. Bom, a gente pode ver que parece um rei, né? Então esse rei ele é um soberano, tá? Por isso que a coroa dele significa soberania. Não precisa ser exatamente um rei. Depois vocês vão entender melhor. Porque o Hobbes ele está tratando da sociedade. Pode ser um tipo de sociedade monarca ou democrática. Isso aí não faz diferença, tá? É só para você significar que é o Estado, tá? Por isso essa coroa. Numa das mãos você vê que tem uma espada. Essa espada aí é o poder, né? O poder da soberania. Beleza? Na outra mão a gente tem um cajado, tem algumas interpretações diferentes, mas eu diria que o cajado é a sabedoria para gerir as leis, para gerar as leis, pode ser, tá? E o corpo dele, tenta aproximar depois, se vocês conseguirem, tá? Esse corpo ele é um monte de pessoas. Isso significa que o soberano ele foi escolhido pelas pessoas. Algumas pessoas podem pensar assim, não é que o poder é emanado pelo povo, não sei, alguma coisa desse tipo? Não na ideia do Hobbes, tá? O corpo, que são as pessoas, é só para mostrar que as pessoas escolheram o contrato social. E a gente vai ver isso ao longo da nossa aula hoje, tá bom? Vamos lá. Vamos para a próxima. Quem foi Hobbes? É importante você entender que problemas o Hobbes estava tentando entender, que problemas ele estava tentando resolver, tá? Thomas Hobbes foi um filósofo inglês que viveu no século 17, tá bom, pessoal? É a época que existia uma certa guerra civil. Você pode ver ali nas letras verdinhas, tá? Foi um conflito de 55 anos entre 1625 e 88, tá bom? Essa aqui que estava acontecendo nessa guerra civil era uma disputa entre a monarquia e o parlamento. Então o Hobbes ele queria entender como é que a gente chegou até esse momento aqui e por que está acontecendo tantas disputas, por que existe guerra, o que está acontecendo, né? É isso que a gente vai ver agora. Vamos lá. Bom, as principais obras aí do Hobbes, pessoal, para quem tiver interesse de procurar mais, de entender melhor o Hobbes, tá? Principalmente quem tem realmente interesse em filosofia política. Porque ele tá começando aqui para nós a ideia do contratualismo. Então é interessante ver o que o primeiro contratualista estava dizendo. Para depois a gente conseguir entender melhor o que outros contratualistas depois dele vão dizer. Beleza? Bom, a gente pode ver ali o da liberdade e necessidade, que vai explicar melhor o que é liberdade ali para o Hobbes, tá? Do cidadão, como que o cidadão se encaixa na sociedade, o papel do cidadão, como ele tem que se portar. O Leviatã, que é a principal obra dele, que fala sobre o Estado, por que o Estado tem que ser poderoso, tá bom? Essa aí fica a dica aí para vocês. Próximo. Contratualismo. Contratualismo, teorias do contrato social, tá? Vamos entender o que é um contratualismo. O que é o contratualismo para vocês entenderem do que o Hobbes está falando. Contratualismo é um conjunto de teorias filosóficas que visam explicar a origem e a construção das sociedades humanas. Tá? Isso inclui a motivação para as pessoas terem decidido participar dessa sociedade. Os pontos principais do contratualismo. Transição de um estado natural para um estado social. Por que as pessoas saíram lá do mato para começar a criar cidades? Por que isso? Conceito de liberdade. Vamos entender o que é essa tal de liberdade. Tá? Na ideia daquele autor, o que é liberdade? E a soberania, tá?
o poder, né? O que é o poder do Estado? O que é o Estado, afinal de contas, para esse contratualista? Vamos ver isso agora com Hobbes. O Estado natural. Vocês podem ver aí uma guerra, né? Um quadro de uma guerra. Então, pro Hobbes, esse conflito, tá? É parte da essência humana da humanidade lá na natureza. Já começa lá na natureza, o pau já está quebrando lá na natureza, tá entendendo? Então vamos lá, vamos entender melhor o que é esse estado natural. O estado de natureza de Hobbes é o estado de guerra de todos contra todos. Eu acho que hoje a gente pode dizer que talvez antigamente fosse bem assim mesmo. Se a gente olhar ali para a era medieval, para antes disso, né? Tinha muita guerra, realmente tinha muito conflito. Talvez hoje não seja tanto, a não ser que você esteja em um país que seja mais perigoso, né? Eu acho que alguns lugares aqui no nosso Brasilzão velho, acho que pode ser mais assim, né? Existe realmente uma sensação de guerra de todos contra todos. Mas eu acho que, mesmo assim, hoje em dia é menor esse sentimento, acho que ele é mais tranquilo, né? Não existe tanto assim, mas eu não tenho medo de absolutamente todo mundo, certo? Mas é mais para a gente refletir um pouquinho o que essa teoria pode trazer para os dias de hoje, tá? Eu acho que tem mais a ver, hoje, pelo menos, tem mais a ver com os países. Realmente, há uma tensão eterna entre os países, né? Há um medo, assim, de um país com o outro, mesmo que eles estejam fazendo acordos comerciais. Acredito que essa guerra de todos contra todos, ele seja mais nesses lugares, tá? Mas naquela época dá para entender. Uma constante luta motivada pela autopreservação. Percebam isso, tá? Percebam isso. O motivo dessa guerra é a autopreservação. A gente pode hoje falar, acho que a gente pode entender como o instinto de sobrevivência, tá? Hoje em dia a gente entenderia melhor como o instinto de sobrevivência, mas vamos ficar atento a essa palavrinha autopreservação. A natureza da humanidade é agressiva. Por isso, como na natureza os humanos são livres para usar tudo, e todos os corpos, inclusive do que é do outro, certo? Você é livre para você fazer o que você quiser na natureza, certo? E o conflito começa quando eu quero usar o que é do outro, ou até o corpo do outro. Eu quero machucar o outro. E aí existe esse medo, por isso que a gente se protege, por isso que a gente entra em conflito. Humanos podem ser vistos como predadores dos próprios humanos. Assim, aí a gente tem a famosa frase: o homem é o lobo do homem. Omnius lupus omni, alguma coisa assim. No estado natural, todos somos iguais, tá? Perceba isso, todos somos iguais. Por quê? Hobbes explica que nem aquele que é mais forte é inderrotável e nem aquele que é mais fraco não é incapaz de matar alguém, certo? Todos estão sujeitos à morte, então somos iguais perante essa mortalidade. Se todo mundo pode ferir todo mundo, se todo mundo pode bater as botas, se a gente pode formar um grupo de pessoas para derrotar alguém, então todo mundo é igual perante a mortalidade. Diante da possibilidade de você bater essas botas, tá, meu amigo? É essa a ideia de Hobbes de igualdade, beleza? Vamos para frente. Importante, tá? Essa coisa importantíssima você reparar. O Hobbes não fala de bondade nem de maldade desse jeito assim, porque é metafísico, tá? O lado do bem e o lado do mal, isso é metafísico. Não é isso que o Hobbes está querendo dizer. A natureza humana é ruim, ela é malvada no sentido que ela é agressiva e perigosa. Então, cuidado aí na hora de você articular as suas palavras, meu amigo. Presta atenção, porque pode cair uma coisa dessa aí no vestibular. Preste bem atenção nas pegadinhas. Vamos para frente. Se a agressividade humana é motivada pela autopreservação, também é o que motiva o pacto social, tá? Então, se lá na natureza eu sou agressivo porque eu quero me proteger, eu também quero me proteger quando eu entro no estado civil, quando eu aceito o pacto social, beleza? Para que a paz e a segurança seja garantida para todos. Temos a criação de leis e de um Estado para garantir que essas leis sejam cumpridas, tá? O Estado ele vai garantir, então, essa segurança, essa paz, qualquer outra coisa aí que tiver nesse contrato.
Beleza? Para isso que servem as leis. Ou pelo menos acho que deveria ser por isso que a gente tem leis. A segurança de todos é entregue nas mãos do Estado ou do soberano. Vamos lá. E a liberdade, né? O que é liberdade para Hobbes? O pensamento de Hobbes, os pensamentos de Hobbes são influenciados pelo mecanicismo. O que é o mecanicismo? Agora a gente vai entender melhor por que diabos ele não fala de metafísica. Por que ele não está falando ali em termos de bem e de mal? Ele não vai falar de deuses. Não é isso que ele está querendo conversar com a gente, tá? Evita-se a discussão sobre questões metafísicas, focando nos entes como corpos. Meu Deus do céu, falou grego, calma. Ente, meu amigo, é qualquer coisa. Coisas que você vê ao seu redor são entes. Como corpos, tudo é corpo. Isso é corpo, isso aqui é corpo. O que vocês estão olhando nessa tela é corpo. É tudo corpo, tá? Então, quando ele está falando qualquer coisa que ele esteja falando, ele vai ter na mente dele, no pensamento dele, estará incluído que tudo é corpo, tudo é espaço físico, tá bom? Então não existe maldade metafísica, não existe deuses, esquece isso daí quando a gente está falando com o Hobbes, porque ele está com a visão para ideias científicas da época. Se eu não me engano, essa ideia de corpo e tudo mais aí é física, na verdade, né? E quem estava falando sobre isso, eu não sei se era o Newton ou se era o Galileu, tá? Vamos dar uma pesquisada aí melhor sobre a ciência nessa época que você vai entender melhor. Portanto, a falta de liberdade é apenas o cárcere. Ou seja, se você está preso, aí sim você tem falta de liberdade. Se existem leis, se qualquer outra coisa, não está limitando sua liberdade. Liberdade é o seu corpo livre para transitar no espaço físico, beleza? Raciocínio bem comum para os que acompanhavam a ciência nessa época. O sentido dos direitos individuais, então, ou seja, você quer dizer assim, mas, poxa, mas e se as leis tiram meus direitos individuais? Calma lá, nem direitos humanos, nem nada disso, porque essas coisas só vão existir depois das obras de Edmund Burke. Ou pelo menos na época do Edmund Burke. Depois você dá uma pesquisadinha aí no Edmund Burke, tá? Pra você, se você quer ter uma ideia melhor aí de que época que eu tô querendo dizer. Mas antes, na época de Hobbes, esquece. Não existe ideia nenhuma sobre direitos individuais. Então, a liberdade é só essa coisinha aí de eu tenho meu corpo, eu posso transitar pelo espaço físico, beleza? Pensa nisso quando você quiser falar sobre liberdade dentro do Hobbes. Próximo. Para Hobbes, vamos ver o que é o conceito de soberania. Um Estado deve ser forte para que possa garantir a segurança e a paz. Então não tem como um Estado garantir paz se ele não for forte para isso. Acho que hoje a gente pode dizer que o Estado é forte porque ele tem a polícia, ele tem ali do lado dele o exército. Essas são coisas que garantem a soberania nacional e a segurança das pessoas. Ou deveria, tá, pessoal? Se você quiser buscar aí algum exemplo, não, mas espera aí, eu vi acontecer tal coisa em algum lugar, calma lá, tá? A gente tá falando sobre ideias. A princípio é para ser isso, tá bom? Não há confundir as coisas. Estamos aqui no campo teórico das ideias. Vamos discutir desse jeito, beleza? E pensando também no Hobbes. Para Hobbes não há mais liberdade num Estado democrático do que numa monarquia, tá? Para ele é igual. Os dois são iguais, porque nos dois você tem liberdade para o quê? Para transitar com o seu corpo. Entendeu? Por isso que não há diferença. Ó, a gente pode falar outras ideias, a gente pode dizer, não, mas olha só, a gente tem a liberdade de escolher as leis, isso é uma outra questão. O Hobbes está pensando na liberdade de maneira científica, lembrando uma maneira científica mais arcaica da época. A mesma lei seja feita por uma maioria, mesmo que essa lei seja feita por uma maioria, em vez de um soberano, da mesma forma os indivíduos estão limitados pelas leis. Tá? Apesar de que a gente está falando que o Hobbes tem um certo sentido de liberdade pensando nos corpos, mas aí a gente vai entrar numa hipótese. Vamos lá. Se existe limitação de liberdade nas leis, algum sentido de liberdade que seja restringido com leis, tá? Você também está restringido
pelas mesmas leis na democracia. Então, se você tem leis te segurando, digamos assim, na monarquia, você também tem leis te segurando na democracia. A diferença é que só a única diferença pequenininha é quem escolheu essas leis, tá bom? Então, pro Hobbes não tem diferença de liberdade maior, liberdade menor, não existe. Para Hobbes, seja na monarquia ou na democracia, as pessoas são livres, uma vez que seus corpos podem transitar pelo espaço físico. Tá? Se você quer explicar isso, essa frasezinha te ajuda bastante. Próximo. Aí vem, cara, estamos quase no finalzinho. Segura aí que esse pedaço é muito interessante, muito importante. Tá? O Estado ele pode cometer injustiças? Bom, depende do que essa justiça que você está falando, mas vamos lá. Uma vez que aceitamos o contrato social, eu aceitei, estou aqui, estou vivendo no Brasil, eu aceitei a Constituição. A soberania não comete injustiça, pois foi confiada com o poder de gerar e garantir as leis. Você, povo, deu essa liberdade para o Estado. Então a responsabilidade é mais sua do que do Estado, por qualquer coisa que esteja acontecendo ali na hora. Se o Estado desagrada o seu cidadão, o Estado desagradou o cidadão está puto, está Jurassic Park, tá? O que acontece? Não pode culpar o Estado por uma injustiça, pois ele é incapaz de cometer essas injustiças dentro desse entendimento que a gente está tendo agora, tá bom? Com essa ideia que a gente está tendo agora, eu dei os poderes, a carta branca, eu dei a carta branca para o Estado. Então, rapaz, não tem injustiça aqui. Podemos pensar na justiça, não podemos pensar, aliás, pensando na injustiça como um valor metafísico. Vamos lá, pensando em bem e mal. A justiça tem que ser feita. Justiça divina. Não tem como você apelar para isso, porque essa metafísica ela está ligada à bondade ou à maldade. Então, esquece isso daí. Não dá para trazer isso para discussão dentro de Hobbes. Tá bom? Por outro lado, o contrato que pode ser revisto. Então, olha só. Olha que legal. Tá. O Estado não comete injustiça, mas, porra, eu tô indignado. Mas aí, o contrato social pode ser revisto, meu amigo. Se o cidadão acha que o Estado não está garantindo segurança, não está garantindo paz, o contrato sempre está sujeito a passar por mudanças. Então, olha só. Ei, calma aí, meu amigo, vem cá. Vamos rever esse contrato aí. Esse contrato aí tá esquisito. Eu não estou me sentindo seguro, eu não estou me sentindo em paz. Eu acho que talvez a gente possa estar sentindo assim aqui no Brasil, por exemplo. Então, na ideia aí do Hobbes, o cara está na hora de você começar a rever esse contrato social. Talvez isso explica por que existia aquela briga, aquela guerra civil ali na época, entende? A gente começa a entender melhor aí o que o Hobbes está pensando no que está acontecendo. No máximo, o que está acontecendo ali é uma disputa por rever o contrato social se essas pessoas não se sentirem seguras, se essas pessoas não se sentirem em paz, tá bom? Mas nessa época eu acho que eles estavam querendo dizer que o Estado estava sendo injusto e por isso eles precisavam mudar o Estado. Então o Hobbes nessa época ele está falando assim, olha, gente, não sei, vocês querem mais, que vocês querem liberdade? Não sei não, cara. Tá meio esquisita essa ideia de vocês aí. Depois, muito tempo depois, existe autores filosóficos que vão tratar melhor desse assunto e explicar que tipo de injustiça é essa, que tipo de Estado está ali, que o que o Estado está fazendo naquele momento ali. Então, o Hobbes ele não está conversando com esses caras, porque esses caras ainda não existem, principalmente Edmund Burke, tá bom? Ele vai ser este cara que vai rever esses valores. Vamos lá? Para finalizar, então, fica aí a ideia para vocês, reflitam sobre isso, vai lá na cabecinha de vocês e pense sobre isso. O homem é lobo do homem. Qual é o problema que está sendo exposto nessa frase? O que será que ele está querendo dizer com essa frase? Que problema você encontra ali nessa frase? Será que a gente resolve esse problema
com as ideias do Hobbes, tem como resolver esse problema? E se podemos resolver, como? Talvez nos dias de hoje. Pensa isso nos dias de hoje. Fica aí de exercício para vocês. Pessoal, ficamos por aqui. E uma ótima semana, um ótimo ano. Até a próxima!